Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo ao meu canal Ana Zic Tarô e Terapia. Hoje eu trago 3 mensagens do livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estés. Então, respire fundo e se conecte com uma dessas 3 lobas. Após escolhida a sua loba, vá na descrição deste vídeo onde tem a minutagem de cada uma das opções. Clique nela e se deleite com a mensagem. Aproveite e já deixe seu like aqui para mim como forma de agradecimento e se inscreva neste canal. E que você tenha bons insights. Mensagem de número 1. Trabalhei com uma mulher que estava muito perto do seu limite e pensava em suicídio. Uma aranha que tecia uma teia na sua varanda chamou a sua atenção. Não saberemos nunca exatamente o que na atividade do pequeno inseto foi capaz de quebrar o gelo que circundava sua alma para que ela pudesse se libertar e voltar a crescer. No entanto, estou convencida que muitas vezes são as coisas da natureza que têm maior capacidade de cura, especialmente aquelas muito simples. Os remédios da natureza são poderosos e diretos. Uma joaninha na casca verde de um melão, um tordo com um pedaço de barbante, uma planta do mato em flor, uma estrela cadente, até mesmo um arco-íris num caco de vidro na rua. Qualquer um deles pode ser o remédio adequado. A persistência é estranha. Ela exige uma energia tremenda e pode se abastecer por um mês com 5 minutos de contemplação de águas calmas. É interessante salientar que, entre os lobos, não importa o quanto esteja doente, não importa o quanto esteja acuada, o quanto esteja só ou enfraquecida, a loba persiste. Ela corre mesmo com a perna quebrada. Ela se aproxima dos outros à procura de proteção da matilha. Ela se esforça ao máximo para superar na espera, na astúcia, na velocidade ou na duração da vida aquilo que a esteja atormentando. Ela dedicará todas as suas forças a respirar bem. Ela se arrastará, se necessário, igual ao patinho feio, de um lugar para outro até encontrar o lugar certo, um lugar específico em que possa se recuperar. A principal característica da natureza selvagem é a persistência, a perseverança. Isso não é algo que se faça, é algo que se é, em termos naturais e inatos. Por isso, se precisarem, as mulheres pintarão céus azuis nas paredes da prisão. Se a meada se queimou, elas fiarão mais. Se a colheita estiver destruída, elas farão outra semeadura imediatamente. As mulheres desenharão portas onde não houver nenhuma, e elas as abrirão e passarão por essas portas para novos caminhos e novas vidas. Como a natureza selvagem persiste e triunfa, as mulheres persistem e triunfam. O patinho feio é levado a arriscar a vida por um fio. Ele já se sentiu só, frio, congelado, acuado, perseguido. Já atiraram nele, já desistiram dele. Ele já se sentiu desnutrido, longe, fora de todos os limites, no limiar entre a vida e a morte e sem saber o que iria acontecer depois. Nessa hora vem a parte mais importante da história. Chega a primavera. Começa a vida nova, uma reviravolta, uma nova oportunidade de tentar. O mais importante é esperar, aguentar esperando pela nossa vida criativa, pelo nosso tempo de ser e de fazer, pela nossa própria vida. Esperemos, pois a promessa da natureza selvagem é a seguinte: depois do inverno sempre vem a primavera.
Mensagem de número 2, sobre a volta ao lar, que é sobre nossa conexão interna, ao nosso íntimo, aquilo que faz sentido para nós. Há muitas formas de voltar ao lar. Muitas são rotineiras, algumas são sublimes. Reler trechos de livros e de poemas isolados, passar até mesmo alguns minutos junto a um rio, um córrego, um regato, ficar deitada no chão numa sombra rendilhada, ficar com quem amamos sem as crianças por perto, sentar na varanda debulhando, tricotando ou descansando, caminhar ou passear de carro por 1 hora em qualquer direção e depois voltar, apanhar qualquer ônibus com destino desconhecido, tocar um instrumento enquanto se ouve música, assistir ao nascer do sol, ir de carro até um lugar em que as luzes da cidade não prejudiquem a visão do céu noturno, orar, estar com uma amiga especial, ficar sentada numa ponte com as pernas balançando no ar, segurar um bebê no colo, sentar-se junto a uma janela, num café e escrever, sentar-se num círculo de árvores, secar o cabelo ao sol, pôr as mãos num barril cheio de água da chuva, envasar plantas, fazendo questão de enlamear muito as mãos, contemplar a beleza, a graça, a comovente fragilidade dos seres humanos. Portanto, a volta ao lar não implica necessariamente uma árdua viagem por terra. Entretanto, não quero dar a entender que seja algo simples, pois existe muita resistência à volta ao lar, seja ela fácil ou não. Existe uma explicação para a atitude de mulheres de adiar a volta ao lar, que é a identificação da mulher com o arquétipo do curador. Ora, um arquétipo é uma força enorme que nos é tanto misteriosa quanto instrutiva. Ganhamos muito se ficarmos perto desse arquétipo, se o imitarmos, se mantermos um relacionamento equilibrado com ele. Mas só até certo ponto. Além desse ponto, esse arquétipo exerce uma influência prejudicial na nossa vida. A compulsão das mulheres no sentido de tudo curar, tudo consertar, é uma importante armadilha formada pelas exigências a nós impostas, pelas nossas próprias culturas, especialmente as pressões no sentido de que provemos que não estamos por aí sem fazer nada, ocupando espaço e nos divertindo, mas sim que temos um valor resgatável. Em algumas partes do mundo, pode-se dizer que o exigido é uma prova de que temos valor e, portanto, deveria ser permitido que vivêssemos. Essas pressões são inseridas na nossa psique quando somos muito jovens e incapazes de ter uma opinião sobre elas ou de lhes oferecer resistência. Elas se tornam a lei para nós, a não ser que, ou até que, as desafiemos. No entanto, os clamores do mundo em sofrimento não podem ser todos atendidos por uma única pessoa o tempo todo. Na realidade, podemos optar por atender aqueles que nos permitem voltar ao lar com regularidade. Em caso contrário, as luzes do nosso coração praticamente se apagam. O que o coração deseja ajudar é às vezes diferente dos recursos da alma. Se a mulher valoriza sua pele da alma, ela irá decidir essas questões de acordo com a sua proximidade do lar e com a frequência de sua presença ali. A armadilha exige que as mulheres se esgotem tentando atingir esses níveis fantásticos. Para evitar a armadilha, temos de aprender a dizer alto lá e parem a música. E é claro que temos de estar falando a sério. A mulher tem de se afastar, ficar sozinha e examinar, para início de conversa, como ficou presa a um arquétipo de tudo curar, tudo consertar. É preciso resgatar e desenvolver um instinto selvagem básico que determina os limites,
Só até aqui e nem um passo a mais, só esse tanto e nada mais. É assim que a mulher se mantém norteada. É preferível voltar ao lar por algum tempo, mesmo que isso irrite os outros, em vez de ficar para se deteriorar e acabar indo embora rastejando em frangalhos. Portanto, mulheres que estão cansadas, que estão temporariamente cheias do mundo, que têm medo de tirar uma folga, têm medo de parar, acordem imediatamente. Cubram com um cobertor o gongo estridente que não para de pedir que vocês ajudem aqui, ajudem ali, ajudem mais acolá. Ele ainda estará ali para que você lhe retire o cobertor, se assim desejar, quando estiver de volta. Se não voltamos para casa quando chega a hora, deixamos de ver com nitidez. Encontrar nossa pele, vesti-la, ajeitá-la bem, voltar para casa, tudo isso nos ajuda a ser mais eficazes quando estivermos de volta. Existe um ditado que diz: é impossível voltar às origens. Não é verdade. Embora não se possa realmente voltar para dentro do útero, pode-se retornar ao lar da alma. E não é apenas possível, é indispensável. Mensagem de número 3. Tenhamos em mente que não se pode esconder o que há de melhor. A meditação, a instrução, todas as análises de sonhos, todo o conhecimento dos verdes campos divinos não tem nenhum valor se forem guardados para a própria pessoa ou para uma dúzia de escolhidos. Portanto, apareça onde quer que esteja, deixe pegadas fundas, porque você pode fazer isso. Seja a velha na cadeira de balanço que embala uma ideia até que ela volte a remoçar. Não desista até encontrar a família a qual pertence, como o patinho feio. Perdoe tanto quanto puder, esqueça um pouco e crie muito. O que você faz hoje influencia suas descendentes no futuro. As filhas das suas filhas irão provavelmente lembrar-se de você. E o que é mais importante, seguir o seu exemplo. Os recursos da vida com a natureza instintiva são muitos e as respostas mudam à medida que você muda e o mundo muda, e por isso não se pode dizer faça isso e aquilo nessa ordem exata e tudo ficará bem. Estamos usando as vozes da nossa mente, da nossa vida e da nossa alma para chamar de volta a intuição, a imaginação, para invocar a mulher selvagem. E ela aparece. As mulheres não podem fugir a isso. Se for preciso haver uma mudança, nós somos a mudança. Nós temos dentro de nós la que sabe, ou seja, aquela que sabe. Se quisermos mudanças internas, cada mulher deverá empreender a sua. Se quisermos que haja mudanças no mundo, nós mulheres temos nossos próprios meios de ajudar a realizá-las. A mulher selvagem sussurra as palavras e os meios e nós obedecemos. Ela esteve correndo, parando e esperando para ver se vamos alcançá-la. Ela tem algo, tem muitas coisas a nos mostrar. Por isso, se você estiver a um passo de escapar, de assumir riscos, de ousar agir de modo proibido, procure cavar para encontrar os ossos enterrados mais fundo, fazendo frutificar os aspectos naturais e selvagens da mulher, da vida, dos homens, das crianças, da terra. Use seu amor além dos seus bons instintos para saber quando rosnar, quando atacar, quando aplicar um golpe violento, quando matar, quando recuar, quando ladrar até a madrugada. Para viver o mais próximo possível da força espiritual selvagem, a mulher precisa sacudir mais a cabeça, ser mais exuberante, ter mais faro na sua intuição, ter mais vida criativa, enfiar mais a mão na massa, ter mais solidão, ter mais companhia de mulheres,
levar uma vida mais natural, ter mais fogo, elaborar mais as palavras e as ideias. Ela precisa de um maior reconhecimento por parte de suas irmãs, de mais sementes, mais rizomas, mais delicadeza com os homens, mais revolução na vizinhança, mais poesia, mais descrição de fábulas e fatos do feminino selvagem, mais grupos de costura terroristas e mais uivos. Muito mais canto profundo. Ela precisa sacudir o pelo, percorrer as trilhas conhecidas, afirmar seu conhecimento instintivo. Todas nós podemos afirmar pertencer ao antigo clã das cicatrizes, ostentar orgulhosas as marcas de combate do nosso tempo, escrever nossos segredos nas paredes, não aceitar sentir vergonha, abrir o acesso à saída. Não vamos nos desgastar com a raiva. Pelo contrário, vamos extrair forças dela. Acima de tudo, sejamos espertas e usemos nossos talentos femininos.